Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos fazer uma revisão dos principais pontos relacionados ao diodo Zener. Funcionamento, características, Z máximo, Z mínimo, polarização e também vamos analisar um circuito com resistor Zener e a carga do ponto de vista da circulação das correntes. Então aqui é um resumo aí, na verdade, do Zener, do que é. Então, para quem não se lembra, olha, é projetado para trabalhar reversamente polarizado. A junção dele é a mesma do diodo retificador, é uma junção PN de silício. E é feito para trabalhar na polarização reversa. Quando ele está reversamente polarizado, a característica principal dele é manter a tensão regulada nos seus terminais. Então, se você for lá com o multímetro e medir a tensão entre anodo e catodo, vai ser a tensão de manual, certo? Por exemplo, um N4740 é um Zener de 10 volts. Então, se ele estiver polarizado corretamente e com resistor limitador dimensionado corretamente, a tensão no terminal dele vai ser de 10 volts. Aí eu uso essa tensão onde eu quiser aplicar no meu circuito, dentro das limitações do Zener de corrente. Certo? Vamos falar da característica construtiva e da curva característica. Vai aparecer daqui a pouquinho aí. Ok? Então, diretamente, ele é um diodo comum. Diodo de junção ou diodo retificador. Tá? É um diodo comum. Reversamente, de novo, ele mantém as tensões nos seus terminais. Guarde aí, a tensão é chamada de VZ, tensão de Zener. Porque o efeito Zener é o que é usado aí, né? Então esse efeito da avalanche controlada é chamado de efeito Zener. Daí o nome, né? Então aqui a aplicação. Para que serve o Zener? É usado na estabilização e regulação de tensão nos circuitos. Certo? Nós vamos aprender outros reguladores de tensão. Esse aqui é o primeiro. Certo? Não é o mais eficiente, não é o melhor, mas atende a aplicações simples, em que você ainda pode ter uma ondulação da tensão ainda aceitável aí, né, no seu circuito, onde você não precisa de um circuito com pouca ondulação, tá? Que nós vamos falar quando falar de retificadores. Né? Não se preocupe que é a ondulação que vocês vão ver quando for em retificador. Esse é o principal, pessoal. Isso aqui tem que estar gravado aí, ó. Ele funciona com regulador se o IZ está entre o mínimo e o máximo. Fora dessa faixa, menor que o mínimo, a tensão vai ser menor do que o VZ. Maior que o máximo, vai dissipar mais potência, ele vai queimar. Aqui é uma junção PN, o símbolo, né? Tá? De anodo e catodo. Beleza? Então a junção PN é igual ao diodo comum. Aqui alguns exemplos, né? Então aqui alguns exemplos aqui que trazem até a tensão impressa, né? Então aqui o 27 é parte de um código aí, parecido com aquele que eu já passei para vocês aí na aula, certo? BZX85C27, por exemplo, 27 volts é o VZ, certo? Eu passei uma folha de dados para vocês pesquisarem, a BZX85C 8V2, por exemplo, é de 8,2. Tá? O lado que tem a faixa é o catodo, o lado sem a faixa é o anodo. O catodo é o terminal negativo, tem que estar virado para o lado positivo da fonte para estar reversamente polarizado. Então sempre lembra disso aí. Aqui a curva característica, né? Então a região reversa aqui. Então o VZ nominal, certo? Então, por exemplo, ali nesse anterior aqui seria 8.2, um exemplo de VZ nominal. Então, quando que ele atinge 8.2? Se a corrente ficar entre o mínimo e o máximo, certo? Então, corrente no mínimo, a tensão vai estar no mínimo, VZ mínimo. Corrente no máximo, a tensão vai estar no VZ máximo, certo? Fora dessa faixa, ele não regula. Esse circuito aqui é um circuito regulador de tensão.
Então ele apareceu aí, na semana passada eu usei o Proteus, certo? Então, como é que eu leio esse circuito aqui? Então, eletrônica, pessoal, tem que prestar atenção como é que eu leio o circuito, né? Senão começa a achar, né, que os componentes aqui agora têm funções específicas, pessoal, né? Eu costumo falar assim, quando você aprende o resistor, você aprende a função genérica dele, que é limitar a corrente e dividir a tensão. Ótimo. Só que aqui ele tem outra função, né? Tem outro papel. Ele está limitando a corrente, está limitando a tensão. Perfeito. Só que essa função genérica, certo? Então o RS aqui, ó, o RS aqui, ou R1, R2, o nome não importa, tá? RZ, não importa. Esse resistor aqui, ele limita o IZ máximo e IZ mínimo, certo? Então essa é a função dele. Ok? Se você falar para mim, esse resistor aqui é um limitador de corrente, não está errado, mas você deu uma resposta genérica, você não sabe o que você está falando aqui, ó. Certo? Então a resposta correta aqui, ó, esse resistor aqui ele limita o IZ máximo e IZ mínimo. Por quê? Porque ele está em série com o Zener aqui, ó. Certo? Segue a seta aí. Ok? Segue a seta. Então a corrente que sai da fonte, é limitada pelo RS. Quando chega nesse nó aqui, ela divide, vem para o Zener e vai lá para a carga. Então RL aqui é uma carga, é um resistor aqui que eu coloquei só para consumir corrente da fonte, certo? Agora, se eu tirar aqui a carga, ó, desliguei a carga, não circula mais a corrente aqui. Consequentemente, a corrente do meu Zener vai aumentar, porque vai passar tudo que estava passando lá mais a do Zener. Então ele tem que limitar essa corrente aqui, ó, para que não fique menor que o mínimo e nem maior que o máximo. Certo? Então sempre vocês vão encontrar aí um circuito com Zener com essas características. Pode mudar um pouquinho, mas ele é o Zener é um componente aí que a gente vai usar inclusive na nossa fonte, que permite a circulação de corrente quando está polarizado reversamente. A gente vai se utilizar dessa característica dele aí para fazer o quê? Um VU de LED, um controlador de LED. Então o LED vai começar a acender conforme a tensão no circuito vai aumentando. Nós vamos ver isso aí, tá? Mas não se esqueçam, sempre em série com o Zener vai ter um resistor aí limitando IZ máximo e IZ mínimo. Tá? O nome aqui, como eu disse, não importa. Aqui eu chamei de RS, tá? Mas pode ser RZ, R1, R2, o nome não importa. Tá? O principal é o papel dele, a função específica desse resistor nesse circuito aqui. Tá? Ok? E aí nós vimos também no datasheet que, por exemplo, um Zener de 1 watt, certo? Ó, 1 watt de potência. Ok? Vamos supor que o VZ dele aqui, ó, seja de 10 volts, certo? Ó, 10 volts. Isso aqui vocês já sabem calcular aí. A gente não falou, vamos falar agora. 10 volts. Tranquilo? Como é que você aprendeu a calcular a corrente? Usando a potência e usando a tensão. I é P dividido por V. Certo? Como eu estou querendo calcular a corrente do Zener, eu vou colocar um Zzinho aqui, ó, e preciso trazer aqui a potência de Zener e a tensão de Zener. Tá? Então, 1 dividido por 10, é meu tortinho aí, é 0,1 ampere. Então esse aqui é o IZ máximo desse Zener aqui com potência de 1 watt. Certo? Tranquilo? Então esse é o IZM, ou IZ max aqui, vamos colocar um M maiúsculo aqui, ó, IZ máximo. Por quê? Porque eu estou usando a potência máxima dele aqui, 1 watt. O IZ mínimo, pessoal, ele é 10% do máximo. Certo? Então a gente considera IZ mínimo aqui, ó, igual 0,1,
que é 10%, né? Vezes, aqui é uma virgulinha, tá? O IZ máximo. Vezes o IZ máximo. Então, eu tenho aqui nesse circuito, ó, IZ mínimo igual a 0,01 ampere. Certo? Aqui embaixo, ó, 100 mA, aqui em cima, 10 mA. Ok? Então, eu tenho que calcular o RS aqui, nós não vamos calcular o RS, não, tá? Mas eu tenho que saber o quê? O RS aqui vai manter a corrente dentro dessas duas faixas aí, certo? Então, esse é o papel do RS e essa é a forma como eu calculo as correntes de Zener. Perfeito? Um circuito em série, pessoal, ele é um divisor de corrente de tensão. Isso, de tensão. Então, eu sei o que? Vamos colocar uns números aqui, ó. Se a minha fonte aqui é de 15 volts, certo? 15 volts. Lembra, a tensão de entrada aqui tem que ser maior do que o VZ. Quanto por cento maior? Pelo menos 30% maior, para você ter um range para calcular o RS, senão você não consegue calcular o RS aqui, tá? Então, eu tenho 15 aplicado, tenho 10 no Zener. Quanto sobrou aqui? VRS é igual. Quanto dá? Fácil, hein? Somando as duas tensões, tem que dar a tensão da fonte, né? Então, vai ser, ó. Vou colocar a equação aqui, ó. VE menos o VZ. Então, a queda esperada aqui, sem a carga, tá, pessoal? Estou considerando sem a carga por enquanto. Vai ser, vamos continuar aqui embaixo, aqui, ó, VRS igual 15 menos 10. Um pouquinho ficou bem xaropinho aqui. Vamos apagar esse cara aqui. Menos 10. Eu tenho 15 volts de tensão de entrada, 10 fica no Zener, sobra 5 para o resistor. Então é aí que eu vou calcular a resistência dele, com essa tensão aí, de 5 volts. Certo? Então aprendi aí a calcular o IZ máximo, IZ mínimo e a tensão no RS. Tudo com coisas que você já conhece, pessoal. Não tem nada de novo aqui. A única coisa nova aqui, ó. Olha bem aí o que é. IZ mínimo. Só IZ mínimo. Por quê? Corrente com potência e tensão você já sabe calcular. Aqui eu apliquei lei de Kirchhoff, ó. VE menos VZ. Nada de novo. Vocês aprenderam isso aqui em eletricidade. Só troquei o componente. Antes vocês calculavam com 2 resistores, ó. Certo, pessoal? Então, tentem fazer essa analogia aí, né? Puxa vida, Márcio, mas complicou. Você pôs um Zener aí. Grande coisa. Certo? O único componente que dá para você calcular corrente e tensão continua sendo o nosso amigo aqui, resistor. Certo? Não tem como calcular corrente e tensão no Zener. Certo? A corrente e tensão no Zener só tem como calcular se você souber potência e a tensão já de manual dele. Se você não tiver dado nenhum aqui do Zener, não dá para calcular. Certo? Então, a gente sempre vai ter conhecido aqui pelo menos dados do Zener que você vai usar. A potência varia, a tensão varia também de acordo com o modelo, com o fabricante. Tudo bem? Então, ó, por que eu fiz essa análise agora aqui? Porque vocês precisam começar a entender aí como é que vai se distribuir na corrente a tensão no circuito que tem o Zener. Tá? Não importa aqui, ó, o que vai acontecer. Eu coloquei um resistor. Poderia ter um motor aqui, sei lá. Poderia ter um motor. Qual a tensão que ia vir para o motor aqui?
Motor liguei aqui, ó. Qual tensão ia ter o motor aí? 15 volts, 5 volts ou 10 volts? São as únicas 3 tensões que eu conheço aqui. 10 volts, perfeito. Certo? Como eu coloquei mais uma carga em paralelo, o que vai acontecer com essa corrente aqui, ó? Que ele chamou de IS. Vai aumentar ou vai diminuir? Pode acontecer duas coisas, ou vai aumentar ou vai diminuir. Vai diminuir. Ó, pensa bem, o motor é uma outra carga. Pensa aí na sua casa aí. Você ligou o RL aqui, vamos supor que você ligou a luz do seu quarto. Certo? Agora eu estou com a luz do quarto acesa. E uma batedeira aqui, ó. Um motor. Um secador de cabelo, pronto. O que aconteceu com a corrente na sua casa? Aumentou ou diminuiu? Você tinha lá uma lâmpada acesa, agora você tem a lâmpada mais o secador de cabelo ligado. O que aconteceu? Aumenta. Então aqui é a mesma coisa. O IS aqui, ó, vai aumentar. Por quê? Porque de onde vem a corrente do motor? De onde vem a corrente do motor? Ela vem da fonte. Certo? Então a corrente do motor vem da fonte. Então quando eu coloco a carga, aumenta aqui também. Vai aumentar do Zener? E agora, hein? Isso. Vai dividir e a gente está dimensionando aqui o que vai acontecer se eu colocar outra carga. Provavelmente eu vou ter que redimensionar aqui o RS, tá bom? Certo? Por quê? Aí, o que vai acontecer? Toda a corrente sai daqui, beleza. Só que a corrente do Zener aqui, ó, quem limita é o mesmo resistor que está lá no comecinho do circuito, que é o RS. Então, se eu já considerei que vai ter mais uma carga aqui, beleza. Eu não posso adaptar, né? Eu fiz aqui para uma lâmpada só e agora eu vim decidir ligar mais um motor. Por quê? Como esse motor vai precisar de corrente da fonte, o que acontece aqui? Vai começar a descer aqui para o Zener menos corrente. Por quê? Vamos supor que a carga está precisando, lá o motor está precisando de mais corrente do que o Zener. Então ele começa, vamos pensar assim, roubar a corrente do Zener. Aí cai aqui, ó, o IZ mínimo vai ficando muito baixo. Aliás, o IZ, né, vai ficando menor do que o mínimo. E aí pode acontecer que a tensão do Zener aqui comece a cair e variar. Tá certo? Então a resposta está certa. Não é para alterar a corrente do Zener, certo? Desde que o RS tenha sido dimensionado para tudo que está ligado em paralelo com o Zener. Eu não posso simplesmente vir aqui e começar a ligar as coisas. Poderia ligar aqui, ó. Se ele fosse ideal, eu posso vir aqui, ó. Liguei lá um carregador de, sei lá, um carregador de bateria. Pronto, ó. Tá? Liguei aqui um carregador de bateria. Vai funcionar? Vai receber 10 volts o carregador de bateria? Nossa, tremi agora aqui. O que vocês acham? Sim. Vai funcionar? Vamos ver. Se eu especifiquei o RS aqui para todo mundo, vai funcionar. E se eu não especifiquei? Provavelmente o IZ mínimo vai diminuir. Por quê? Quem fornece corrente para todo mundo, pessoal, é a fonte. Certo? É a fonte. Ok? Então, quando eu especifico o RS aqui, eu levo em consideração aqui o IZ mínimo e todo mundo que está ligado junto. Eu não posso simplesmente vir carregando aqui minha fonte. Tá? Então tem que ficar claro isso aí. Quando a gente trabalha com o Zener, não quer dizer que você pode sair pendurando as coisas aí em paralelo com ele. Certo? Por quê? Se você calculou aqui para uma determinada carga aqui de resistência, quando você coloca outra, a fonte vai fornecer a corrente para a carga, mas vai o quê? Na divisão aqui, né? O VZ aqui
é RZ, que é a resistência interna do Zener, vezes o Z, ó. Certo? RZ vezes Z. Esse RZ aí é o resistor... Resistor não, desculpa. É a resistência interna do Zener. Né? Então, ela que varia em função da banda de condução lá, da camada de depleção, desculpa, para que mantenha a tensão constante. Né? Então, quando a corrente sobe, a resistência diminui. Quando a corrente diminui, a resistência aumenta. Né? Só que vai acontecer uma hora o quê? Quando eu começo a colocar muita carga aqui, o IZ aqui fica tão pequenininho que, né, ele satura, né? Não tem como mais aumentar a resistência aqui para poder compensar e fornecer aqui os 10 volts ainda. Aí a tensão começa a cair, caiu a tensão, o que acontece com a corrente? Lei de Ohm, caiu a tensão, a corrente diminui, né, pessoal? Lei de Ohm, lei de Kirchhoff, vale para análise de circuito resistivo, certo? E para qualquer circuito de corrente contínua aí. Então, vou apagar aqui, ficou muito poluído. Tranquilo? Ficou claro, pessoal? Então, para fechar e a gente seguir, circuito com Zener, o resistor em série aqui, ele limita o IZ máximo e o IZ mínimo, esse é o papel dele. Para que o Zener consiga funcionar aqui dentro do seu VZ. Certo? Quando coloca a carga, é só você pensar assim, né? Sem carga, toda a corrente que está circulando aqui passa pelo Zener. Aí eu calculo o quê? Um valor máximo que pode passar, ó. Por quê? Pensa bem, qual que é a pior condição de corrente aqui para o Zener? Quando não tem carga. Por quê? Ele não está dividindo com ninguém, cara. Né? Ele comprou lá 10 caixas de bis, está comendo sozinho, meu. Certo? Então tem 10 caixas de bis aí para o Zener, né? Que é o equivalente a 100 mA na minha conta anterior. Beleza, aí eu fui lá e liguei o resistor aqui. O resistor é mais fominha que o resistor, que o Zener aqui, ó. E aí aqui começa a consumir lá 10 caixas, eu falei, né? Começa a consumir aqui 8 caixas, ó. Nossa, sobrou só 2 aqui, ó. Por quê? A fonte está fornecendo 10. A fonte é simples, pessoal. A fonte fornece 10. Enquanto só está o Zener, os 10 tá passando para ele, né? Você chegou numa festa, só tem você tem o bolo inteiro para comer. Aí chega o resto da sua classe inteira lá. Então você tem um bolo dividido em 30, que é a mesma coisa. Certo? Só que você é o Zener, né? Então você precisa pelo menos 2 fatias de bolo para ficar feliz. Certo? E para fornecer o VZ. Com uma fatia de bolo só, você vai ficar chorando. E o Zener também é a mesma coisa. Ok? Então, pensando um pouquinho para esse lado aí, ó. Fazendo essa analogia aí. Me deu até vontade de comer bolo agora.